O livro de que eu quero tratar hoje é Platão. O volume que eu tenho é da editora Nova Cultural. A editora está em São Paulo e a edição é de 2004. O livro inicia com vida e obra de Platão e situa o seu nascimento por volta de 428 ou 427 a.C., em Atenas, e a sua morte em torno de 348 ou 347 a.C. Esse volume compreende as seguintes obras. Aqui atrás o índice, vida e obra de Platão, e depois Eutífron, introdução à Apologia de Sócrates, Críton e Fédon. O pensamento de Platão, que era filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, é muito interessante. O livro deve ser lido com certeza. E eu separei uns pequenos trechos para fazer algum comentário. Por exemplo, na página 17 nós temos uma das ideias de Platão. Diz assim: colocar um princípio e aceitar como verdadeiro o que está em consonância com ele, rejeitando o que lhe está em desacordo, como afirmara Sócrates, significa pensar como geômetra, que propõe hipóteses das quais extrai as consequências lógicas. Então dá para perceber no seu método uma pesquisa de índole matemática. Contudo, embora Platão seja muito insensado, algumas coisas saltam aos olhos. A gente sabe que Platão era discípulo de Sócrates e foi professor de Aristóteles. Esses três filósofos são considerados os pais da filosofia ocidental. Contudo, olha o que diz Platão na página 23. A família, por exemplo, deveria desaparecer, para que as mulheres fossem comuns a todos os guardiães. As crianças seriam educadas pela cidade, e a procriação deveria ser regulada de modo a preservar a eugenia. Para evitar os laços familiares egoístas, nenhuma criança conheceria seu verdadeiro pai e nenhum pai seu verdadeiro filho. A execução dos trabalhos não levaria em conta a distinção de sexo, mas tão somente a diversidade das aptidões naturais. Então Sócrates ele compreendia a polis organizada em três estratos: os artesãos, que cuidavam da produção de bens materiais, agricultura, a tecelagem, a mecânica, enfim, essas demais coisas. Os soldados encarregados de defender a cidade e os guardiães incumbidos de zelar pela observância das leis. Aqui quem é da sociologia consegue com certeza identificar essa dificuldade que alguns governos têm de colocar o exército para debelar algum motim, ou alguma revolta, ou algum problema com o tráfico dentro das fronteiras. Porque a ideia é que o soldado trabalhe protegendo as fronteiras de invasões externas. E essa ideia, ela está contida aqui. E os guardiães cuidariam internamente na observância das leis. Até aí, está mais ou menos suave. Agora, a família deve desaparecer. A família deveria desaparecer. Está aqui. É a fala de Platão. Olha que coisa terrível. Quantas pessoas que acabaram suicidando ou que enveredaram pelo mundo do crime ou acabaram na dependência química por falta de uma família. Olha que tolice que ele fala. Que mais? As mulheres deveriam ser comuns a todos os guardiães. Usando uma fala do nosso tempo, seria como dizer que uma mulher
deveria ser uma adúltera, não deveria ter um marido e que ela deveria servir para o uso da polícia, ou dos guardiões, se você prefere o texto original. Ora, a mulher não é um ser humano inteiro, ela não tem virtudes, dignidade em si mesma, ela não tem afetos próprios. Então, quando você ouvir a expressão mulher-objeto, lembre que essa é uma ideia platônica. As crianças deveriam ser educadas pelas cidades. Tem muita gente que defende escola em tempo integral como se fosse uma coisa maravilhosa, e não é. Porque os filhos, eles devem herdar virtudes, valores, princípios, eles devem receber esse legado dos seus pais. Mas se você já leu sobre a Segunda Guerra Mundial, se já leu sobre Lebensborn, as mulheres consideradas 100% alemãs e que eram conduzidas para copularem com homens ditos 100% alemães e então gerarem filhos puros, uma raça ariana, você vai perceber que essa ideia que a gente abomina em Hitler, essa ideia é platônica. Ela está aqui, está com todas as letras aqui. E foi o que Hitler fez. Ele pretendia criar uma raça pura, uma raça ariana, e o termo está aqui, de modo a preservar a eugenia, página 23. Então, expressões como racismo, preconceito, e que são termos que designam uma atitude abominável, elas são ideias platônicas. Percebe? Depois, nenhuma criança conheceria seu verdadeiro pai e nenhum pai conheceria seu verdadeiro filho. O nome que se dá a isso é abandono parental. Quem é da psicologia e de suas congêneres sabe o dano emocional, psicológico, social que o abandono parental causa no indivíduo. Então, quando você ouvir essas ideias, lembrem que elas já estavam presentes em Platão, tá bem? Bom, o que mais que eu separei? Platão, ele defendia o seguinte pensamento, que o conhecimento sensível, ele tendia ao erro, ou seja, o conhecimento que se dá pelos sentidos, ele seria inferior e enganoso. E que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento inteligível, aquele que valoriza as formas, a essência, e é o que a gente conhece como o mundo das ideias, em contraposição ao mundo dos sentidos, que é o mundo da vida real que nós observamos à nossa volta. O livro ele traz uma outra coisa que precisa ser observada. Muita gente cogita que Sócrates não existiu de fato. Os defensores de Sócrates e da sua existência real defendem a sua existência dizendo que Sócrates ensinava apenas oralmente e é por isso que nós não temos escritos de Sócrates. E é verdade que além de Platão nós temos mais um ou dois filósofos de menor magnitude e que falam de Sócrates e da sua vida. Entretanto, nós não temos nenhum texto de Sócrates. E aqui, na página 17, onde trata do mundo perfeito das ideias, no meio de um parágrafo diz assim: é o que Platão propõe através da boca de Sócrates. Percebe? A ideia é de que Platão poderia ter criado um personagem literário e na sua boca colocaria aquilo que bem entendesse colocar. É um modelo literário bastante conhecido, tá bem? E parece confirmar essa hipótese
a seguinte observação. Nesse livro que eu tenho aqui, da editora Nova Cultural, a vida de Sócrates parece findar na página 114, tá bem? E na página 115 inicia Fédon. E começa assim. Euquécrates, ele vai falar agora, diz assim: Fédon, encontravas-te ao lado de Sócrates na prisão, quando ele tomou cicuta, ou ouviste somente a descrição? E agora, da página 117 à página 190, nós teremos a conversa dos amigos contando como foi a morte de Sócrates. Mas se você for ler, você verá que a maior parte de todo esse texto, quem fala ainda é Sócrates. Olha uma coisa. Na Bíblia nós temos uma experiência parecida. Nós temos o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quem escreveu foi Moisés. E em Deuteronômio, no último capítulo, nós temos registrada a morte de Moisés. E mais 5 ou 6 versículos depois da morte dele, o fechamento do livro de Deuteronômio. Então é fácil a gente compreender que os amanuenses, pessoas que conviveram com Moisés, que, obedecendo a sua redação, redigiam o texto, com a sua morte, entenderam que era necessário fazer o fechamento do texto. A mesma experiência nós podemos observar no livro de Josué. Josué morre e mais uns 5 ou 6 versículos o livro encerra. Aqui não. Aqui nós temos a morte de Sócrates na página 114, mas o texto ainda vai até a página 190. Ou seja, é muito texto para a gente imaginar que os amanuenses puderam ser assim tão fiéis àquilo que eles tinham visto e narrar com tanta exatidão uma forma de fala que era bastante complicada. Essa forma de fala, que eu acho complicada, é a chamada maiêutica. É o método da pergunta. Ao invés de ensinar através de imposições ou de declarações ou ainda de exortações, Sócrates ensinava fazendo pergunta. Ele acreditava que o aluno poderia ser despertado para encontrar a verdade. Então, o método era chamado maiêutica. Ocorre que a mãe de Sócrates era parteira e, ao ato de partejar, de parir, de dar à luz, em grego a palavra é maiêutica. Então, a mesma palavra foi usada para designar o modelo socrático de ensino, a maiêutica, levar o aluno a partejar o conhecimento. Está aí, portanto, o meu comentário. Com certeza, eu recomendo a leitura de Platão e você vai fazer a sua leitura e tirar as suas conclusões.